Muito boa tarde, meu querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família, nessa terça-feira que eu já profetizo que será, em nome de Jesus, a melhor terça-feira das nossas vidas. Que Deus te abençoe, estamos reunidos para mais um café diário. Eu quero compartilhar com vocês, na manhã desse dia, um texto que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, onde a Bíblia diz: "E haverá em vários lugares grande terremoto e fome e pestilência, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu e na terra." Eu quero me atentar a esse texto de Lucas capítulo 21, versículo 11, a parte do versículo que diz o seguinte: "E haverá também coisas espantosas." Repetindo, e haverá também coisas espantosas. Quando nós ouvimos uma frase dessa, eu fico imaginando o que é que se passa em nossa mente. O que pode, na época em que nós vivemos, no século XXI, o que pode nos causar mais espanto. Não é verdade, meus queridos irmãos? Nós que já temos visto cada loucura acontecer no mundo, todo dia uma novidade. A gente que vasculha as redes sociais, ver diariamente, né, o nível que as pessoas estão chegando, o nível de decadência, o nível de falta de decência, o nível de queda moral, o nível de depravação das pessoas. E a gente fica perguntando o que é, meu Deus do céu, que pode nos espantar mais ainda do que as coisas que já vêm acontecendo nesse mundo. E recentemente, né, nós fomos informados aí sobre o ressurgimento, né, que isso não é novo, dos bebês Hellbound, né, assim que se chama. Que são bebês não, que são bonecos de látex, né, que tem toda a estrutura, né, semelhante de uma criança de verdade. Nada contra a pessoa ter um boneco desse dentro de casa. O problema é que as pessoas têm tornado esses bonecos como se eles fossem realmente reais, como se eles realmente fossem uma criança de verdade. E aí onde está o problema. E você vê o nível em que as pessoas estão chegando. Eu lembro quando eu era pequeno, que na casa da minha avó tinha bonecas, e algumas bonecas talvez fez parte também da sua infância, você que vai estar ouvindo essa mensagem, que eram aquelas boneca cabeçuda, né, aquelas bonecas com os olhos assustadores. E eu lembro que na minha casa tinha bonecos de pelúcia, tudo mais, mas ninguém tratava aquele boneco como se fosse pessoa de verdade, a não ser as crianças. As crianças, né, elas brincavam como se fosse um bebê de verdade. Mas você pega para ver as pessoas que estão adquirindo esses bonecos chamados Hellbound, e são pessoas já adultas, irmãos. Coisas como realmente o texto que nós lemos, coisas espantosas. As pessoas adquirem esses bonecos e eles passam por um processo como se realmente tivesse nascendo uma criança de verdade. E é surreal. Tem um vídeo de um casal de idosos que vão numa clínica para, teoricamente, como ele diz, para poder receber o seu bebê Hellbound, e eles vão com máscara de Covid para não colocar em risco a vida do bebê. Tem outro caso de uma mulher que ela levou o seu boneco ao SUS e queria atendimento para o SUS. Tem outra que está entrando na justiça porque quer direito ao Bolsa Família para o seu boneco Hellbound. Tem sindicato de boneco Hellbound. Tem um deputado, esqueci em qual estado que foi, que ele disse que as pessoas que ficarem levando seus bonecos Hellbound para a saúde pública, para o SUS, isso é caso caso de saúde psicológica, porque as pessoas não estão bem, irmãos.
não estão bem. As pessoas estão tratando o boneco como se fossem pessoas de verdade. No mundo onde nós vemos milhões e milhões de pessoas morrendo de fome, crianças morrendo de fome, crianças passando necessidade e pessoas gastando muito dinheiro, porque a pesquisa que eu fiz, esses bonecos, eles equivalem de 500 a 10 mil reais. Quanto mais realista no peso, na aparência, mais caro ele é. Pessoas tratando bonecos como se fossem realmente seres humanos. Pessoas que, se você for pegar na ponta do lápis, são pessoas que têm grandes problemas emocionais, grandes problemas de relacionamentos, pessoas que foram traumatizadas, pessoas que talvez sofreram abortos involuntários, pessoas que talvez tiveram problemas na infância com relação à sua infância e tudo mais. Então, irmãos, nós estamos vendo uma decadência cada vez pior do ser humano. As pessoas estão doentes, as pessoas estão cada vez mais afundando numa procura incessante de um motivo para continuarem a viver. Porque chegar ao ponto da pessoa tratar um boneco como se fosse uma criança de verdade, isso é um absurdo. Para você ver o absurdo tão grande que até um padre se recusou, porque foi chamado para batizar um bebê reborn. Desculpa estar falando assim bebê, mas é porque é um boneco, na verdade. Mas olha o nível que chegou, e o padre, lógico que em sã consciência, ele recusou qualquer tipo e queriam que fizesse comunhão, queriam que fizesse primeira comunhão e tudo mais. Ele falou: não, negativo, eu não vou fazer esse tipo de coisa, sem condições. Então, assim, você vê que as pessoas... Então, meu amado irmão, não se espante, mas a Bíblia diz que nós teremos coisas espantosas que aconteceriam, e se preparem, porque mais coisas vão acontecer, coisas piores ainda estão por vir. Não se espante, não se assuste, porque vai cada vez mais aparecer coisas dessa grandiosidade que nós estamos vendo acontecer. Recentemente também eu estava acompanhando na internet pessoas que ficam se humilhando para artistas, pessoas que ficam na frente das emissoras. Tem uma influência aí chamado, sobrenome dele é Maia, que ele tem um rancho onde ele faz reality show para as pessoas, e as pessoas ficam na entrada da porta do rancho deles, enfrentando chuva, enfrentando sol, enfrentando humilhação, passando fome, passando sede, para ter uma oportunidade para entrar naquele rancho e serem reconhecidos na internet. Ou seja, o ser humano, cada vez mais, ele não reconhece a sua dependência em Deus. Todas as vezes em que nós procuramos os nossos próprios desejos e prazeres, é isso que nós vamos ver. Pessoas cada vez mais descendo o nível, pessoas cada vez mais se humilhando, pessoas cada vez mais depravando-se o seu caráter, porque uma pessoa que realmente reconhece que o único que nós devemos nos humilhar é Deus, e não se prostra diante dessas coisas. Pessoas que se sentem muitos jovens, né, que eles se sentem que eles são animais e se vestem como animais e pegam gestos de animais, andam de quatro como se fosse cavalo, botam roupa de cachorro. Então, nós estamos vendo que nós estamos caminhando para um fim. Essa é a verdade. Nós estamos caminhando para um fim. E você que ainda tem a sua sã consciência, pelo amor de Deus, irmãos, corra para Jesus quanto antes, não brinque, não perca tempo, porque esse mundo jaz do maligno, esse mundo é cada vez pior, ele vai andando. Então blinde a sua vida, blinde a sua família, para que essas coisas não atinjam a sua vida, porque sem sombra de dúvida,
quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não somos levados por essas ondas de momento, porque isso é momento. Daqui a pouco, essas mesmas pessoas vão estar procurando outros mecanismos para satisfazer os seus desejos, porque elas nunca se sentem preenchidas e nunca se sentem por completa. Mas quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, nós temos a completude do que nós precisamos. Então que você fique com esse café diário de hoje, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.